Os benefícios da dança a partir de agora no nosso Orange Cast. Você é o nosso convidado especial. O que melhora no corpo, o que melhora na mente, quantas calorias perde e muitos outros segredos a partir de agora com o professor Bruno. Bruno, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Vai contar todos esses segredos? Simbora, esconder nada. Esconder nada. A partir de agora, esse papo massa sobre esse assunto que todo mundo adora. Vamos colocar todo mundo para dançar a partir de agora. Bruno, primeiro eu queria saber dos benefícios do corpo, pro corpo, que a dança traz. Quais são esses benefícios? O que é que melhora primeiro no corpo? Voltado ao corpo, melhora a flexibilidade, a mobilidade, questão até mesmo de alongamento, alguns movimentos que pessoas não conseguem fazer e outros benefícios maravilhosos para o corpo. Para a mente, o que é que melhora? Porque não é só o benefício que traz para o corpo, mas para a mente traz muito, eu imagino, né? Quando a gente dança e a gente vê no rosto das alunas que ela consegue fazer o movimento que eu estou passando ali, o professor passa, elas têm uma satisfação imensa e acaba que elas ficam mais felizes por estar realizando aquilo. Melhora a concentração delas, elas se sentem mais felizes, então é uma terapia para elas. O que é que essas pessoas te dizem? Acho que você já recebeu boas histórias, grandes histórias, né? O que é que elas te dizem, primeiro, sobre esse benefício mental, a mente? Sobre a mente, geralmente, muitas alunas, no final da aula, vêm dar feedback para mim e falam assim, professor, o senhor está me ajudando a passar uma fase difícil, a curar alguma coisa que eu não tinha vontade de nada, e graças à dança, graças a você, eu sinto vontade de vir para academia, sinto vontade de praticar atividade física e está me ajudando bastante. Tem grandes histórias, né? Essas histórias acabam te motivando também? Muitas, porque é muito gratificante o professor. Não é você só chegar ali, dançar e ir embora. A gente tem que ter aquela conectividade com os alunos, saber a necessidade de cada um. Entendeu? E isso é uma marca muito da Orange Fit como um todo, né? Em todas as aulas. Esse atendimento mais humano, essa personalização, né? Conhecer os alunos, entender, não é só atender o cliente, mas entender o cliente é fundamental, né? Muito, muito, muito. Porque às vezes a gente acaba a aula, fica aqui conversando, a gente fala sobre a vida, fala sobre um pouquinho de tudo que cada um tá passando, principalmente quando a gente faz aulas diferenciadas e acaba tendo uma conectividade muito maior. E ali a gente acaba compartilhando outras coisas e da dança já vai pra mente, vai pro corpo, ajuda muito. Que legal. Vou voltar para os benefícios do corpo, tá? Certo. Tem limitação de idade para essas pessoas entrarem? Eu queria entender um pouquinho, para chegar nesses benefícios, as pessoas têm que encarar algumas fases, eu imagino, nessa parte da dança. Como é esse passo a passo? Vamos falar que a pessoa é iniciante, chegou agora, e aí? Em relação à idade, não tem idade para dançar. Já dei aula para crianças, até para senhoras de 60 anos, 70 anos. A gente que é professor, quando a gente conhece nossa turma, sim, a gente sabe quando chega algum novato, a gente tenta fazer uma adaptação lá naquela hora para ajudar aquela pessoa. Às vezes tem uma pessoa que já é da turma mais evoluída, mas aquela pessoa que chegou agora, quando a gente está passando algum passo diferente, a gente, professor, sabe que aquela aluna já sabe, a gente chega mais perto daquela que é novata, para ter uma conectividade, aquele primeiro contato, e acaba que ela se sente acolhida e já consegue desenvolver. Então é um grande desafio esse do professor de dança, no caso, que é fazer essa integração, acolher as pessoas diferentes em níveis diferentes. Como é que faz para isso? A gente, como eu falei pra você, a gente sabe quando é uma pessoa novata. A gente chega, pergunta se tem alguma patologia, vá no seu limite, entendeu? Aos pouquinhos a gente vai pegando. Isso aí passa uma confiança pra aluna ou pro aluno. Ele já se sente acolhido e começa a desenvolver, e quando você menos espera, tá fazendo coisa até melhor que o professor. Aí você falou dos feedbacks da mente, né? Do emocional dos alunos. Mas e os feedbacks do corpo também? As pessoas comentam, aí rapaz, eu tô com a coxa melhor, eu tô com o glúteo melhor. O que é que eles te dizem também? Comenta. Principalmente, às vezes, tem muitas alunas que treinam lá embaixo e depois vêm pra dança. Aí tem algum passo que seja de agachamento aqui na aula, alguma coisa assim. Aí começa a falar, poxa, professor, acabei de treinar a perna, vou ficar com a perna maior ainda e não sei o que. Eu disse, vamos crescer essas pernas, tudinho. Acaba que ajuda em vários aspectos. Então, quando as pessoas percebem essas vantagens no corpo, a parte estética também, isso acaba estimulando mais os alunos? Muito. A gente tem... A dança é um gasto de caloria. E elas chegam e falam, a gente tá perdendo peso, não sei o quê, a dança tá ajudando a gente a emagrecer, e vamos embora, vamos continuar. E assim vai. Quantas calorias, mais ou menos, por aula, ou numa aula de dança, as pessoas podem perder?
Assim, depende da intensidade da aula. Quando a gente começa com aula assim, com novatos, tudo e tal, no mínimo, acho que umas 300 calorias. Atenção, peraí, Bruno, deu a dica de ouro agora. Você que sofre para perder peso, para perder calorias, olha aí, nível iniciante, numa aula só de dança que dura... De 50 a 60 minutos. 50 minutos a 1 hora. Quantas calorias mesmo? No mínimo 300 calorias. No mínimo 300 calorias. Aí, curiosidade agora. Dentro dessa aula de 50 a 60 minutos, quantas músicas, quantas coreografias dá para trabalhar? Creio que no mínimo a gente trabalha umas de 19 a 23 músicas, dependendo, porque tem as músicas maiores ou as músicas menores. Por aula? Por aula. Meu Deus! Se a gente começar certinho, às vezes as alunas dizem assim, bora dar uma paradinha, bebe água. Mas mesmo assim, a gente vai. 20 coreografias em média por aula? Por aí. De 19 a 23. E aí, outra curiosidade, que eu sei que o pessoal de casa também tá tendo essa curiosidade, ativa o sininho aí para receber essas notificações, se inscreve no nosso canal, que esse papo tá massa e tem muito mais curiosidade pela frente. Nessa aula, nessa disputa aí, nesse conhecimento das coreografias, quase 23 músicas. Como é que você faz para decorar tanta coreografia? Tem que estudar. Muita gente acha que é só chegar e dançar. Não é só chegar e dançar. A gente chega em um momento em casa que vai pegar coreografias, adaptar de acordo com cada turma, fazer um passo diferente, tudo e tal. Quando a gente tá... Uma coisa que é de nós professores, quando a gente está de frente para o espelho, a gente faz tudo pela direita. Quando a gente está de frente para o aluno, tem que ser pela esquerda. Eita. Então a gente tem que saber dominar toda essa nossa lateralidade para depois passar para os alunos. Mas então, como funciona o teu processo? Agora eu fiquei curioso. Você escuta uma música em casa ou vê na internet alguma música que tá bombando e vai... Geralmente eu tenho uma minha playlist já pronta. Aí, quando às vezes eu tô assim no Instagram, tudo e tal, eu vejo as músicas que estão viralizando, que estão em alta, tudo e tal. Ou até mesmo alunas me mandam no meu Instagram, no WhatsApp. E aí você faz o que depois que vê essa música? Eu vou procurar uma coreografia, vou saber uma coreografia que eu sei que, poxa, aquela minha turma ela vai conseguir fazer essa coreografia. Aí você ensaia só primeiro? Ensaio em casa. Primeiro faço o meu ensaio para a direita, como se fosse de frente para o espelho, depois para a esquerda, como se eu estivesse de frente para os alunos, e vou passar para elas. Se eu ver que tem algum movimento que elas não conseguem fazer, que, tipo assim, não é que não consiga, mas seja desafiador para elas, a gente tem que trabalhar um pouco. A gente começa a trabalhar de uma forma e ao longo que elas vão pegando a coreografia, a gente já chega e faz com que elas peguem aquele movimento correto. Então o trabalho do professor de dança, do profissional de dança, vai muito além da sala de aula. Pelo contrário, né? Você tem que se preparar muito extra sala, extra academia? Isso, também, porque além de ter da gente decorar a coreografia, a gente tem que saber passar a coreografia para o aluno e também tem que ter um bom condicionamento físico, porque querendo ou não, a gente está ali todo momento fazendo a aula toda com os alunos. A gente tem que ter uma boa respiração, tem que ter um bom controle do corpo. Porque tem que falar também muito na aula. Como é que você fala? Fala um pouquinho, como é que você diz na aula? Hoje, na hora, bora, grita, oferece, que eu acho que é a maioria que os professores usam quando a gente vai... Oferece, é? Oferece. Quando a gente vai fazer algum movimento que tenha que rebolar, remexer o bumbum, oferece, elas começam a gritar, aquela zoada toda na aula. E vocês, quanto mais criatividade, quanto mais mais acabar trazendo esse diferencial, mais estimula os alunos. Muito mesmo. Como eu falei, quando elas conseguem, tipo assim, começa naquele processo devagarzinho, tipo assim, eu não tô sabendo ainda, mas quando elas conseguem realizar a coreografia completa, elas se sentem realizadas. E digo, professor, eu peguei, foi muito massa, não sei o quê. E aí, quanto tempo de dança, voltando agora para o foco no aluno, ele já tem uma condição cardiorrespiratória, se sente com mais fôlego, digamos assim, tem melhor essa resistência? Com quanto tempo, mais ou menos, de dança? O indicado é que ele faça, no mínimo, de 2 a 3 vezes por semana, para ter um bom condicionamento físico. Eu acho que a partir do primeiro mês já consegue já percebe essa uma diferença muito grande. Legal. E aí, tem muitas academias que não tem dança todo dia. Você falou 2 a 3 vezes na semana, mas aqui na Orange Fit o aluno tem muito mais opção. Conta um pouquinho como são esses horários, tem de manhã, tem de tarde, tem de noite, como é que funciona aqui na Orange Fit? Aqui na Orange, tem de manhã, de tarde e de noite, como você falou. Que legal. Comigo eu dou aula de tarde e à noite, e de manhã tem com a professora Bárbara, que é 3 vezes na semana, e comigo no período da tarde e da noite, são todos os dias. Então, todos os dias os alunos têm opção para dançar aqui, fazer aula de dança aqui na Orange.
E algumas aulas especiais, finais de semana, como é que vocês bolam isso? Finais de Isso. semana, datas comemorativas? A gente vê muito o que está em alta no Instagram, nas redes sociais, tudo e tal, e tenta trazer isso para academia. A gente sempre faz um aulão diferenciado dia de sábado. Agora mesmo, pouco, teve a festividade de São João, a gente fez uma quadrilha aqui, cada um trouxe um prato típico, a gente foi bem divertido. Hoje, o que é que não pode faltar na tua aula de dança? Algumas músicas específicas. O segredo. Agora, olha o segredo. Você que é profissional de dança, professor de dança, está conferindo também aqui o episódio, anota aí. Pega o bloco de notas, um caderninho, uma caneta, anota aí. Olha o segredo do professor Bruno. Vai, me conta. Algumas músicas específicas que a gente, às vezes, a gente sabe que o aluno gosta daquela música, mas deixa stand-by pra dar aquele susto no aluno. Já fica. Ou se a aula estiver desanimada, você pode mudar também a playlist na hora? Ele já começa, cadê a minha música que não tocou ainda? Sempre é a primeira, cadê que não tocou? A playlist do professor Bruno, a partir de agora, top 5, playlist especial do professor Bruno. Vai, Bruno. A gente tem aquela música de Anitta, Sei Que Tu Me Odeia, porque tem muitas alunas, essa música é minha, professor, não sei o que, eu me identifico, não sei o que. Como é que ela canta? Como é que é a música mesmo? Sei que tu me odeia, mas tem uma sentada que tu gosta. Aí como é que é o passinho mesmo? Elas começam apontando pra frente e depois sensualizando até o chão. Faz aí um pouquinho, só sentado mesmo, só pra galera aprender. Sei que tu me odeia, mas tem uma sentada aqui. Aí vai até o chão. Elas ali, vai aprendendo. Elas se soltam de um jeito que elas se entregam. Massa. Top 1, então, primeira música do top 5 do Bruno. Segunda. A segunda música que não pode faltar é aquela Já Vi o Preço do Leitinã, que tá viralizada agora. Como é? Essa aí eu tô perdido, vai, me conta. Fala assim, deixa eu ver se eu lembro o começo dela. Já vi o preço do leite, não, tá mal caro, tá quase pra comprar van, até um carro. Pra que tu foi meter um filho com aquele otário, tigre tem já não. Isso, aí quando faz essa jogada pra trás, elas começam. Aí elas se soltam, tudo, e é muito massa. Tem risada também, né? Oxe, então, é o que mais tem na Turma da Noite. Terceira música. A terceira música, por ser uma aula de dança, a gente dá uma variada nos ritmos. Sim. Não é só aquele ritmo constante. Elas gostam muito de liberar. Quando eu falo liberar é de gritar. Sim. De liberar a endorfina, elas gritam. Sempre que eu coloco uma música que é Sapequinha, de Lecha, que tem um momento que a gente fica pulando e depois solta um grito pra cima. Como é que é essa música? Sapequinha, mostra esse poder. Nessa parte elas gritam. Elas se soltam de uma forma e é muito massa. Elas gostam de liberar isso, de gritar. Outra música, vai anotando. Quarta música. A gente trabalha muito com... Eu gosto, no caso, eu trabalho muito com elas. Música mais calma, pra dar uma aliviada, pra dar uma respirada. Clichê, de Banda Sentimento. Como é que faz? Pode parecer clichê, mas amor, eu e você. Eu falo que é o meu balé. Bora, meu balé, se entrega. É hora do balé. É hora do balé. E pra finalizar esse top 5 da playlist do professor Bruno? A última que não pode faltar, que a gente trabalha muito esse negócio do mais calmo, mas também uma jogada de cabelo, que acho que dá um empoderamento às minhas alunas. Quando elas jogam o cabelo, a nova de Rafaela Santos com Wesley Safadão. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Que na verdade é antiga, né? Que eles trouxeram a nova versão. Regravaram agora há pouco. Canta aí, solta a voz. Meu Deus do céu, como é a música? Deixa eu ver se eu lembro. Meu Deus, fugiu a música agora. Mas bem é famosa. A nova, e muito famosa. Lembra aí? Peguei. Safadão. Ajuda um. Safadão e Rafaela Santos, do DVD de Safadão. Bem antiga do Brega. Melhor assim, sinto muito se você não acredita em mim. Pense o que quiser que eu não tô nem aí. A opinião dos outros pra mim tanto faz. Elas adoram essa música. Oxe, então, e só joga o cabelo, tem uma parte que a gente gira, faz o passinho do bregão e depois dá um outro giro e joga o cabelo. Elas amam. Que massa, que massa. Top 5 aí, anotou a dica do professor Bruno. Aí você falou dessas coreografias, que todo mundo se solta, grita. Quais as objeções de quem está iniciando? O que é que as pessoas têm de receio ou de vergonha? Qual é o sentimento
que impede ainda de todo mundo fazer essa aula de dança? Muitas pessoas assim acham que, tipo assim, quando chega logo de primeira, ficam com vergonha até mesmo de rebolar, fica com medo de dar um giro e cair, às vezes de jogar o cabelo quando voltar a se sentir um pouco tonta, mas a gente vai passando a confiança, vai trabalhando um pouquinho com cada aluno, com cada caso específico, e aos pouquinhos elas vão se saltando. Mas as pessoas dizem assim, Bruno, peraí, eu vou chegar, a turma já sabe a dança toda, eu vou chegar, eu não sei dançar muito bem, eu não tenho muita coordenação motora. O que é que você pode falar para essas pessoas? Eu falo para elas que a gente aqui é muito acolhedor. Não falo só por mim, professor, a equipe da academia, mas sim pelas alunas. Quando chega algum novato, elas já, oi, tudo bom, conversam, dizem assim, vamos aqui pra frente. As que estão chegando agora ficam, não, fica aqui atrás, tudo e tal. Mas não, vamos dançar. Eu trabalho muito também, já para ter uma conectividade, músicas que usam duplas. Para fazer algum passinho, palma, bumbum com bumbum, em dupla. E, tipo assim, são sempre um acolhimento. Isso vai gerando um entrosamento, né? Isso. Eu já faço isso para ter essa interação entre quem tá chegando e quem já é da casa. O público sempre é maior feminino, isso é uma característica da dança. Isso. E quando os homens procuram aula de dança, como é que é essa recepção também para os homens? É da mesma forma. Inclusive, a gente tem um aluno aqui, Cris, que ele tá de manhã, de tarde e de noite aqui nas aulas de dança. Ele é apaixonado por dança. E vem, e as meninas falam com ele, brincam com ele, é a mesma interação. Mas você concorda, isso eu acho que vem de dificuldades ou desafios antigos, que tem muita gente ainda, tem muito homem ainda que não consegue ir para aula de dança, apesar de ter muita vontade? Isso, muito mesmo. Às vezes acham que é só porque é coisa de mulher, que não é espaço para homem, tá? E não é assim. O homem também pode, a gente faz passos adaptados. Um exemplo, muito homem chega e diz assim, eu vou estar lá rebolando o bumbum. Não é só chegar e rebolar o bumbum. No momento que você rebolar o bumbum, você faz um passinho que seja adaptado para você. Você não se sentir confortável com esse passinho, a gente adapta para você. Não tirar onda, pode fazer a resenha também. Isso, pra fazer uma brincadeira, tudo e tal. E acaba sendo uma interação muito massa, tanto com o homem, tanto com as mulheres. E aí, quando associa dança à musculação, o que vira essa receita? O que vira essa mistura? Muitas alunas minhas treinam e depois vêm pra aula de dança. Muitas delas substituem por um cardio na esteira, por um cardio caminhando ou numa bike. Quando elas estão com a intensidade da aula, elas já sabem as coreografias, a intensidade da aula para elas são alta, pode substituir sim. E acaba que o termo que elas usam, professor, estou saindo acabada, mas estou saindo satisfeito. E esse fortalecimento, essa musculação ajuda também nos movimentos da dança? Também, porque na dança, como eu falei logo no começo, o sistema respiratório, a gente depende do sistema respiratório para tudo. Aqui na dança a gente trabalha muito o sistema respiratório, porque a gente trabalha no corpo, movimentos, mas ao mesmo tempo a respiração, que acaba dando um condicionamento físico melhor para lá embaixo na musculação. Então, o pessoal que quer conhecer a aula de dança, quer conhecer a hora onde ele tem esse benefício. Muito. Você pode fazer musculação e pode fazer aula de dança também. Isso. Assim que você se matricula lá na musculação, você já tem direito a fazer as aulas de dança. É um grande diferencial aqui então da hora. E massa, agora eu queria saber um pouquinho da tua carreira. Por que você escolheu a dança? Foi assim, na minha vida, não que seja do nada, mas foi assim, da água pro vinho em questão de muito rápido. Eu trabalhava na indústria automotiva, mas eu era aluno de dança. Tinha muitos amigos já que eram professor de dança, que trabalhavam em dança, e eu ia como aluno, ficava lá dançando como aluno. E um dia um professor meu chegou e disse, Bruno, fica aqui comigo aqui na frente. Aí eu disse, beleza, fiquei. Não ministrava a aula. Ele fazia os passos e eu ficava ali junto dele. As alunas que eram minhas amigas começavam a dizer assim, por que tu não faz educação física e vai dar aula de dança? Tu dá aula super bem, a gente vê tu fazer os passos. Só falta tu falar, porque o resto tu faz tudinho. Até sinalizar, fazer a marcação de passos, tu sabe fazer. Aí eu, mas só que eu deixava pra lá, nunca fui de fazer. Fui deixando. Aí aconteceu que eu fui demitido lá na empresa que eu trabalhava, na indústria automotiva. E eu tava em casa, botei a mão na cabeça e disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora na minha vida? Isso foi numa terça-feira, que era o dia da aula de dança, que eu fazia aula na terça e na quinta. Cheguei lá, comentei com as minhas amigas. Aí uma amiga minha disse assim, você já sabe o que é pra você fazer. Isso aí foi um impulso pra você Você estava adiando, então? Isso, um impulso pra você fazer o que é pra você fazer.
Aí eu fui e falei com esse meu professor, que é amigo meu, disse assim, Bruno, vá por esse caminho. Você já sabe qual é o seu caminho. Eu disse, tá, tô nada pra fazer. Quando foi, começo do ano, comecei minha faculdade. Comecei a faculdade, tudo e tal, foi maravilhoso. Ainda no primeiro período isso. Aí eu fiz o curso do Fit Dance. Quando a gente faz o curso do Fit Dance, a gente pode ministrar aulas de Fit Dance, a gente faz o curso. Assim que é aprovado, a gente paga a credencial, que é uma carteirinha que a gente paga por mês. Tem direito a um ano, todo ano a gente renova. E a gente pode ministrar aulas de Fit Dance em academia. Porque pela Faculdade de Educação Física a gente pode estagiar no 5º período. Aí eu fiz o curso, passei. Assim que eu passei nesse curso, surgiu oportunidades em academia. Dou aula de Fit Dance, dou aula, assim, bora fazer um teste. Fiz o teste e comecei a trabalhar e foi pegando. Você mudou de vida, então? Mudou de vida. E eu já era apaixonado pela dança na época como era aluno. Eu não te falei, mas quando eu era aluno, a dança mudou minha vida totalmente. Eu tinha 112 quilos. Meu Deus. E através da dança, eu fui perdendo, dança e musculação. Fui perdendo peso e cheguei a 90 quilos. Que é o então, peso pessoalmente, a dança já te mudou bastante, fisicamente? Muito. Foi um diferencial na minha vida como aluno. E profissionalmente também mudou a sua vida? Profissionalmente mudou totalmente a minha vida. Quando eu vi, eu estava trabalhando em diversas academias, tudo em tal, que eu disse, meu Deus, peraí, eu tenho que dar uma pausa, até mesmo para eu ter o meu momento, tipo assim, eu preciso treinar, eu preciso estudar, eu preciso... Aí eu digo, calma, senão eu não posso abraçar o mundo. Mas foi assim, foi muito rápido. E as academias me abraçou, a profissão em si me abraçou de uma forma e foi incrível. Você se sente realizado? Muito. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta de fato, tem dia que a gente chega em casa assim, poxa, hoje eu tô cansado. Mas você tá cansado, mas tá satisfeito com o seu trabalho, com o que você apresentou no dia, com as suas aulas, com as suas alunas. Então, é um cansaço massa, porque você se sente gratificante. Dizem que o segredo é a alma do negócio, mas eu inverto essa frase. Eu gosto de dizer que a alma é o segredo do negócio. Então é colocar coração, alma, sentimento. Né? Quando a gente chega para dar aula, uma coisa que eu falo assim, a gente às vezes conversa professores com professores, a gente pode estar com 10 mil problemas fora da sala de aula. Mas quando a gente está na sala de aula, a gente é outra pessoa. Porque os alunos esperam que a gente chegue naquela animação para até mesmo mudar o dia delas. Aí elas não estão com um dia muito bom, diz assim, poxa, eu vou falar de dança, que é um momento que extravasar, é um momento que extravasa, é um momento meu. E quando e a gente chega aqui, a gente brinca, a gente sorri, tudo então. Nós mesmos, professores, mudamos o nosso dia e acaba mudando delas. É uma troca de energia. Qual o papel das redes sociais? A gente vê muita dança no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, no YouTube. Qual o papel, na tua visão, das redes sociais no crescimento do mercado da dança? Assim, hoje em dia as redes sociais, assim, bem na área de educação física, querendo ou não, é um currículo. Que muitas empresas, quando vão contratar, fazer algum teste, sempre pedem nossas redes sociais. Eu sempre vejo assim como uma forma da gente demonstrar o nosso trabalho, fazer o nosso próprio marketing. Entendeu? Tem coreografias mesmo que eu passo em aula, assim, aí as alunas assim, professor, posta lá no Instagram pra gente ficar vendo. Mas eu digo que ampliou também, fez ampliar esse mercado todo, né? Sim. Trouxe mais oportunidades pros profissionais, né? Muito. Então, as redes sociais, TikTok, YouTube, Instagram, enfim, todas as redes acabaram gerando mais oportunidades, tanto para os músicos, tanto para os artistas, quanto para os profissionais de dança. Sim, que acaba até mesmo pessoas que não são do vínculo da academia, que vê nosso trabalho de fora, acabam entrando em contato. Professor, sou da aula particular, você faz um ensaio da minha equipe para uns 15 anos, para uma gincana escolar. Legal. E ajuda muito mesmo. Cresceu muito o mercado da dança. Muito. O Fit Dance tem essa grande influência nisso também, né? Por que o Fit Dance fez tanto sucesso, na tua opinião? O Fit Dance é uma marca, assim, registrada mundialmente. Quando a gente fala de Fit Dance, muita gente já sabe o que é. Falou o nome Fit Dance, já associa a dança. A maioria das pessoas já tenho certeza que parou um dia na frente da televisão lá no YouTube e viu um vídeo, alguém dançando Fit Dance. E quando a gente passa uma coreografia assim, um exemplo, Fit Dance, é coreografia universal. Todos os professores de Fit Dance têm que passar essa mesma coreografia. Legal. Quando a gente passa essa coreografia, um exemplo, aí você tá numa festa
você faz fit dance comigo e tem outra pessoa que tá na mesma festa, mas fit dance com outra pessoa. A coreografia vai Mas ser a coreografia mesmo acaba tocando a música. Quando você vai dançar, tipo, eu vou dançar de um lado, aquela outra pessoa tá dançando de outro, a mesma coreografia já cria outra conectividade. Pessoas assim que às vezes nem se É conhecem. a globalização da dança. Isso. É isso, por isso é esse diferencial do fit dance que a galera ama isso. Ó, faz bem pro corpo, faz bem pra mente, perde em média 300 calorias numa única aula, gera satisfação, felicidade e ainda um mercado enorme. Tá esperando o quê para vir conhecer a dança aqui no Orange Fit, em Jardim Atlântico, Olinda? Tá esperando o quê? Vem, você ainda tem direito a fazer musculação e a todas as outras aulas especiais que a gente tem mostrado aqui no Orange Cast. Professor Bruno, parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua participação. Queria que você deixasse um recado final para quem está assistindo a gente. Queria dizer que a dança só tem benefícios. Então, você que sente vontade de dançar, mas tem vergonha, não deixe isso abalar você. Venha para aqui. Aqui a gente tem um acolhimento super bacana. A gente tem vários horários diversificados dá para você adaptar a sua rotina. E vem e só dança. A gente tá aqui para atender todo o tipo de público. Pode vir-se embora. Bora dançar, Brasil! Esse foi mais um episódio do Orange Cast. Muito obrigado pelo carinho, pela participação, pelos comentários. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Nós amamos dança e vamos dançar ainda mais. Simbora.